Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. Seguinte, galera, eu quero ver a queda dos fundos imobiliários, da cota dos fundos imobiliários. É isso aí. Eu quero que elas desabem. Estão subindo rápido demais. Eu ainda tenho compras para fazer. Por isso eu botei minha blusa do Vasco. É uma correlação de simples entendimento, né? Não preciso tomar o tempo de ninguém aqui explicando por que eu quero que as cotas caiam. E eu botei a blusa do Vasco. Dá para entender sem tomar tempo de ninguém. Eu vou explicar o que está acontecendo. Muitas matérias saindo com recomendações, vocês estão vendo aí, veja os fundos para maio, tem outras matérias também saindo, todo mundo animado com a possível paralisação das altas da Selic, talvez mais uma alta no máximo, e aí os fundos já estão refletindo esse preço, outros ativos estão subindo também. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bovespa está quase em recorde, e o que eu vou mostrar para vocês? Alguns fundos imobiliários recomendados, mas não é uma recomendação minha. No final vou dar a minha opinião, tudo que está acontecendo, estamos provavelmente entrando num ótimo momento para quem ainda não aproveitou essas oportunidades. Quem entrou já está ganhando dinheiro, quem não entrou, depois não adianta reclamar. Mas antes de tudo isso, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, cita um fundo imobiliário nos comentários. É isso aí, me cite um fundo imobiliário nos comentários e eu prometo que eu vou pegar os 5 mais citados para gravar um vídeo para vocês. Então, poxa, Charlão, fala desse fundo, fala daquele, todo dia vocês me pedem. Hoje é o dia de você colocar o fundo que você quiser aqui nos comentários, os 5 mais citados a minha produção vai pegar, a gente vai gravar um vídeo aqui pro YouTube muito bacana, talvez um conteúdo extra também lá na comunidade, mas me cita aí nos comentários que fundo você quer que eu fale aqui. Aproveita a sua oportunidade, sem enrolação então, muita informação importante no nosso radar aqui. O Banco Central elevou a Selic, talvez seja a última elevação, o patamar já tá alto, é a maior Selic em quase 20 anos, vocês estão vendo aí 14,75 é muita coisa, isso dificulta a entrada nos fundos imobiliários, porque você pensa, pô, por que eu vou investir num fundo imobiliário ganhar 1% ao mês, 0,75, 0,80, 0,90, se eu tenho quase 15 no Tesouro Direto? Então as pessoas não estão entrando. Só que o que vai acontecer? A hora que essa taxa cair, muita gente vai entrar nos fundos imobiliários. Então o momento de se posicionar normalmente é antes. Só que você se posiciona e não fica se fudendo, tipo, eu não vou entrar nos fundos imobiliários e me ferrar um ano ou dois enquanto as cotas não sobem. Não, você fica recebendo os rendimentos. Então, você está posicionado, se preparando para uma alta, enquanto você recebe um baita rendimento isento. Cara, não é uma recomendação, mas pelo amor de Deus, só pensem nisso, tá? Pensem nisso com calma. É um momento importante, a Selic bateu 14,75, a previsão para o ano que vem é de queda, mas cuidado que no passado também já foi de queda e acabou subindo. Eu estimo aí talvez de 2 a 3% de queda até o final de 2026, isso se nada muito grave acontecer, cuidado também. Tem investidor estrangeiro que pode trazer dinheiro enxergando essas oportunidades. Eu já mostrei para vocês que quando a Selic sobe, os fundos caem, e quando a Selic cai, os fundos sobem. Esse é um movimento natural que sempre acontece, tá? E aí fica a pergunta, Charlão, mesmo com essa alta, ainda vale a pena investir? Olha, o IFIX está encostando nos recordes aí, subiu 3% em abril, esse ano foi muito positivo, então a exceção de janeiro com uma quedinha de 3%, fevereiro tivemos uma alta de 3,34%, depois em março uma alta de 6%, em abril 3%, então o IFIX andou no último mês, vocês estão vendo aqui, se a gente pegar o último mês inteiro carregando, mas ainda tem muito espaço. Quando eu olho a minha carteira, e depois no vídeo da carteira vocês vão perceber, por mais que essa alta tenha batido forte, eu ainda estou com FIIs no negativo. Só que o que aconteceu? Nesses 2 anos de movimento de queda das cotas, eu usei o meu rendimento para comprar cotas baratas. Então agora que elas estão subindo, eu estou ganhando muito dinheiro, fora os dividendos. Fora os dividendos. Então lembrando, só para ficar claro, a Selic está elevada, vai continuar. Existe uma guerra tarifária que traz volatilidade e que pode, obviamente, representar uma oportunidade. Os FIIs são uma ótima ferramenta para renda passiva, eu gosto, não é uma recomendação, e eles têm uma tendência de recuperação. Então eu espero uma valorização maior. Você deve estar se perguntando como investir, você precisa ter conta numa corretora, entra lá na minha comunidade que eu te explico passo a passo. E recentemente o Itaú BBA recomendou alguns fundos imobiliários. Como eu não posso recomendar, eu vou mostrar aqui a lista que eles recomendaram. Tem vários fundos aqui, praticamente todos baratos, eu até marquei a coluna aqui de preço sobre valor patrimonial, então é isso que vai dizer se o fundo está barato ou não em relação ao preço da cota, e eu vou separar alguns aqui para mostrar para vocês. Então eu não posso recomendar nada, eles estão recomendando, eu vou pegar alguns da lista aqui. Enquanto
eu falo sobre alguns fundos, eu também vou dando a minha opinião do segmento, mostrando alguns pontos importantes para você não cair em nenhuma roubada. Então, até para quem não investe em fundos imobiliários, esses vídeos são didáticos. São vídeos de 4, 5, 6 minutos no máximo que eu demoro aqui e você aprende bastante sobre investimento com quem faz isso há 30 anos. Então vamos lá, o primeiro fundo da lista é o HGRU11. Já falei uma outra vez dele aqui no canal e eu separei como destaque interessante que ele é um fundo considerado híbrido. São mais de 200 mil cotistas, está abaixo do seu preço justo, preço sobre valor patrimonial 0,95 e pagou quase 10% nos últimos 12 meses. Então o sujeito que investiu num fundo desse aqui, além dele estar vendo a cota subir de boa parte dos fundos, quer dizer, esse específico de vários fundos, ele está vendo o fundo subir mais os 10, 11, 12, 13, 15% que ele ganhou de dividendos. Ah, mas tem gente que fala que FII não é bom, tá bom, que tem que investir só em ETF, só em ação, só nisso, aquilo. Cara, eu gosto de uma carteira um pouco mais diversificada. Quer investir só em ETF? Legal. Quer investir só em FII? Legal. Eu não gosto disso, tá? O HGRU anunciou um lucro de 21 milhões, porque ele recebeu uma parcela de uma venda. Então, um outro ponto interessante é que muitos fundos compram ativos, aí eles dão uma valorizada e eles vendem. Esse lucro, eles vão acabar distribuindo. Eu acho que essa indústria tem muito para evoluir no Brasil. Tem erro? Tem. Tem gestor que faz cagada? Tem. Tem administrador que faz cagada? Tem. Mas é um mercado engatinhando. Aqui nos Estados Unidos é um mercado muito maior. Muito maior. Isso eu falo o tempo inteiro na minha comunidade. Eu tenho aulas e mais aulas sobre os fundos imobiliários americanos lá. Então, nós temos, nesse caso do HGRU, segmentos variados. Você tem varejo alimentício, varejo de vestuário, parte educacional. O que me preocupa é uma concentração em alguns inquilinos. Então, a distribuição geográfica é bacana, 49% dos imóveis em São Paulo, o resto está distribuído pelo Brasil. Isso é legal. Normalmente, bons fundos imobiliários estarão mais concentrados no Sudeste, onde a gente tem boa parte dos negócios. Então, imóveis de lajes comerciais, cara, eles vão estar em São Paulo. Locais caros, que estão sempre locados. É mais fácil você encontrar lá. Eu espero que nos próximos 20 a 30 anos, isso aumente para o restante do Brasil. Então, nesse caso aqui, metade dos imóveis praticamente em São Paulo, o resto distribuído pelo Brasil. Bacana. Os contratos são de longo prazo, quase 90% depois de 2029, isso é excelente. Majoritariamente, o fundo é composto por imóveis, então imóvel físico mesmo, tijolão. Isso aqui que começa a me preocupar. Então vamos lá. Varejo alimentício, 52% da receita. E educação, 29%. Mas abrindo os detalhes, a gente percebe que do varejo alimentício, 23% Carrefour e 21% açaí ou açaí. Eu não sei como fala, eu vou falar açaí, que eu gosto de comer açaí. Esses 23% do Carrefour e 21% dessa rede açaí me preocupam. Poxa, Alan, mas são redes grandes, estão super bem? Pois é, bichão. Mas eu não acredito mais nesse tão super bem. A gente tem que se proteger. Quem imaginava que as lojas americanas iriam entrar com pedido de recuperação judicial? Isso sacudiu o mercado em janeiro de 2023. Quem imaginava que os Correios não iam pagar aluguel de um galpão? Ah, mas tem uma briga que o galpão tá afundando e tal. Tudo bem, mas os Correios estão em dificuldade também. Com a história da blusinha, do governo, corrupção já. Tá cheio de problema nos Correios. Então, gosto do fundo, acho interessante o segmento dele, mas essa concentração me preocupa. E aí, como você resolve o problema da concentração? Não é uma recomendação, mas eu só teria fundos concentrados se eu tivesse uma carteira com mais fundos. Você entendeu? Tipo, eu tenho 15 fundos. Dá para ter um com concentração? Dá. Eu tenho 3 fundos. Dá para ter um com concentração? Não, porra! Não dá. Porque se der um problema nesse fundo, você afunda a sua carteira. Então, não é que eu não ache esse fundo bom. Acho super bacana o segmento. A inteligência artificial vai acabar com o segmento de alimentos? Acho que não. Mas vai acabar com outros. Educação é um problema hoje em dia. Mas pode acabar virando uma solução para muita coisa. Então, é um fundo que vem pagando mais dividendos esse ano do que no ano passado. Agora, é um yield que não é tão alto, 0,75. Ele é bom, bacana, mas tem coisa pagando mais. E no último ano, ele teve uma alta interessante. Depois nós temos o BRCO, eu vou dar uma corrida aqui para o vídeo não passar dos 5 minutos. É um fundo do segmento logístico, gosto demais, tem mais de 100 mil cotistas, tem uma vacância pequena e está bem abaixo do seu preço justo. Está com um preço sobre valor patrimonial de 0,93 e pagou 9,5 no último ano. Para quem não sabe, esses fundos logísticos geralmente têm esses galpões aqui, você sempre vê ali na beira da estrada, especialmente próximo das grandes cidades, esse é o ideal. Anunciou uma rescisão antecipada
antecipado, o que é ruim, porque ele acaba tendo menos receita. Um outro ponto interessante é que é um fundo que tem 64% dos imóveis com propriedades last mile. Já vou explicar o que é. 34% da receita dele é proveniente de um raio de 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, de novo, o que é o last mile? São imóveis próximos das cidades. Por que isso tem valor? É muito simples. A Magalu, Mercado Livre, Americanas, Correios, normalmente eles darão preferências a imóveis bem localizados, próximos das capitais. Então, um imóvel ali a 10 quilômetros de São Paulo, onde o Mercado Livre pode fazer um CD e entregar tudo no mesmo dia, dependendo do uso, vale mais do que um imóvel a 150 quilômetros de São Paulo, onde dificilmente você vai fazer a entrega direitinha de tudo em 1 hora. Então, o last mile é um fenômeno mundial. Aqui nos Estados Unidos também acontece isso. Inclusive, alguns shoppings desativados viraram CDs de lojas. Tem até lojas que existem e trabalham os pontos de venda como CDs. Tudo muito novo, tudo usando até tecnologia e inteligência artificial. Então, um ativo logístico last mile tende a valer mais do que um ativo que não é um last mile. Por isso que eles destacam isso no relatório. Daqui faz sentido. Os ativos também são, em grande maioria, AAA. Eles têm um rating de inquilinos muito bons dos setores de varejo, bens de consumo. São clientes interessantes, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF. Então a gente pega aqui uma Natura da vida, ela tem 19% como inquilino dos pagamentos. Mercado Livre 15%. O Whirlpool, que é dona da Consul Brastemp, 12%. O ideal, na minha opinião, a gente poderia trabalhar abaixo de 10% por cliente, para não ficar com tanto medo. Mas é um fundo que ainda tem um espaço interessante. Contratos, em sua maioria, típicos e não atípicos. Eu prefiro contratos atípicos. E o índice de reajuste é o IPCA. Então você vai estar ganhando aqui ano a ano a inflação. Pagou muito parecido com o ano passado, quase 0,80 ao mês e 9,50 nos últimos 12 meses. A cota subiu bastante. Depois nós temos o PVBI11, já falei bastante dele aqui no canal. O preocupante é que ele é de um setor que tem sofrido muito, lajes corporativas, tanto que ele tem uma vacância grande de 15% e está bem abaixo do seu preço justo, justamente porque ele sofre muito com vacância. Destaquei aqui também que um banco devolveu um imóvel, a gente já vai ver qual o percentual desse banco nos pagamentos. Então ele tem 11% da receita do fundo vinha desse banco e ele está saindo de um dos imóveis, tá? Uma coisa que me preocupava muito é que a Prevent Senior era responsável por metade dos aluguéis e hoje ela representa só 26%. Então, caiu para 26%, é muito ainda, mas já foi muito pior, tá? Já foi muito pior. Esse segmento sofre, mas se a economia brasileira melhorar, bons ativos podem ter uma valorização de repente. Pá! O mercado comercial pode bombar. Rio de Janeiro é mais difícil, que está muito fodido, mas São Paulo não. E esse fundo tem imóveis numa ótima região. Praticamente todos os imóveis são AAA, 80%. Então esse fundo pode ter uma valorização com a melhora do Brasil. Os contratos aqui também têm um reajuste pela inflação, quase metade IPCA e o restante IGPM, o que também é interessante para você ganhar a inflação. Agora, olhando no relatório gerencial, a gente percebe aqui que 22% dos contratos têm o vencimento em 2027. Tem que ver se eles vão conseguir jogar isso para frente. Então, eu já vi fundos com vencimentos mais longos, eu prefiro. Os dividendos tiveram uma queda, isso pode ser explicado olhando assim a olho nu, tem que olhar melhor, né? Mas a olho nu, por essa vacância que está crescendo, por alguns problemas do fundo, mas mesmo assim ele paga aqui quase 9% nos últimos 12 meses, pagou, ele ainda teve aqui uma certa valorização. Então é um fundo do segmento mais sofrido, já sofri antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Talvez agora com a volta do home office melhore um pouco, mas eu acho que é um fundo, na minha opinião, não é uma recomendação que já entra numa área de risco. Ele já não se assemelha aos outros, onde você tem um rendimento ali de 0,80, 0,90, é um fundo com um pouco mais de risco, na minha opinião. Próximo fundo eu tenho há bastante tempo, é o KNCR11, ele é um fundo de recebíveis, é um segmento que vocês têm
que tomar cuidado, não invistam em recebíveis sem estudar, quase 400 mil cotistas, e esse aqui vocês estão vendo o seguinte, já está no seu preço justo, preço sobre valor patrimonial 101, pagou quase 12% nos últimos 12 meses, e eu destaquei aqui que ele tem uma média diária de liquidez de mais de 10 milhões de reais, ó, e ela se mantém aqui, ele tem uma liquidez que se mantém. O que significa isso? Tá? Vocês estão vendo como vale a pena assistir meu vídeo, que em cada fundo eu vou falando um ponto diferente. O que é a liquidez? Esse fundo negocia 10 milhões por dia. Então, se eu quiser comprar ou vender 100 mil reais, eu não vou mexer no preço. Tem fundos que tem uma negociação muito menor, 500 mil, 1 milhão de reais. Então, se eu quiser comprar 100 mil ou vender 100 mil, eu já vou mexer no preço. Isso é muito prejudicial. Então, para quem movimenta muito, você tem que olhar para fundos com grande liquidez. O indexador dele também é diferente dos outros fundos. Ao invés de IPCA, é o CDI. Isso é muito bom em momentos que o CDI está subindo. Então, a gente tem aí 2, 3 anos de alta dos juros. Eu peguei essa alta inteira. Cada mês que passa, o fundo paga mais. Aí, quando o CDI cair, o rendimento vai cair? Vai cair. Normal, mas é esperado. Então, a gente ainda tem um período de CDI elevado e isso se reflete no fundo que anunciou o maior rendimento dos últimos 20 meses. Vocês estão vendo aqui, ano contra ano, que ele vem pagando todos os meses mais do que no ano passado. 1,13 no último mês, olha só, 1,13 e 11,84 nos últimos 12 meses, fora a alta que o fundo teve na cota. Então vocês estão vendo aqui que todos os fundos pagando mensalmente rendimentos, a maioria pagando mais e ainda a cota se valorizando. Quem comprou FII nos últimos 2 anos não está reclamando. E por último aqui, falar de mais um fundo antes da conclusão, XPML11, já falei bastante desse fundo aqui, é um fundo de shopping, mais de 500 mil de cotistas, vacância pequena e ainda está abaixo do preço justo, 0,90. É um fundo que tem lá participação em shoppings, esses shoppings gigantes que tem nas grandes cidades, vocês estão vendo, shoppings bem posicionados, você olhando aqui a linha do tempo, ele está aí constantemente fechando operações, inclusive tem gente que reclama, tem fundo que tem subscrição toda hora, não para de comprar imóvel, isso é para dar dinheiro para os administradores, pô, o fundo que faz isso, vocês reclamam. Aí o fundo que não faz nada disso, não compra imóvel, pô, olha lá o fundo parado, assim não vai se desenvolver, vocês têm que decidir o que vocês querem, não dá para reclamar de tudo, não tem como os fundos continuarem crescendo sem captar dinheiro, custos a gente pode discutir. Daqui a pouco, quando a Selic baixar, vai todo mundo olhar de novo para as taxas dos fundos imobiliários, o que eu acho que é ótimo, aí a gente enche o saco desses caras aqui. Comprar a fatia de mais um shopping, isso é ótimo, porque já tem os custos ali do fundo, então se agregar ativos, você melhora a rentabilidade, ele investe majoritariamente, diretamente nesses imóveis aqui, então são vários shoppings diferentes agregando receita para o fundo, você não depende de um ativo específico. A maioria no Sudeste, 75%, e depois o restante distribuído no país, inclusive 14% no Nordeste. Se a gente olhar o gráfico aqui, ele vem pagando um dividendo levemente maior do que o último ano, 0,87 no último mês e 10,50 nos últimos 12 meses, fora uma valorização que superou os 10% no ano, mais de 10%. Então, olhando aqui todos os fundos imobiliários que eu falei, só o PVBI caiu, mas a gente entende, tem inadimplência, tem toda a dificuldade. Todos os outros subiram e alguns subiram bastante. Esse é o desempenho em um ano de todos os fundos. São segmentos diferentes que eu falei, híbrido, logístico, lajes corporativas, recebíveis, shoppings. E quanto custaria para investir? 500 pratas. Tá de sacanagem quem não investe ainda. Quem quer investir não investe. Dá teus pulos aí, meu irmão. 100 reais, 50 reais. Dá teus pulos e começa a investir. No mês seguinte, você já vai estar recebendo dividendos. Não sabe investir? Vou colocar o link aqui, o QR Code da minha comunidade. Entra lá para não ficar perdido. Charlão, você tá enchendo o saco, falando da comunidade e outras coisas e tal. É o desespero, cara, porque o mercado tá melhorando e tem muita gente que não tá ganhando nada. A pessoa me acompanha aqui há 1 ano, 2 anos, não começa a investir, não faz nada. Se mexe aí, cara. Porra, se é medo, entra na minha comunidade, você vai perder o medo. Agora, os fundos estão subindo de preço a cota, estão pagando dividendos todos os meses, então não é uma recomendação, mas você vai esperar o quê? Virar manchete e FIX bate risco, fundos disparam, aí você vai lá no meu Instagram, Charlão, ainda vale a pena? Fica difícil, cara. É duro ver a galera não ganhando dinheiro. Então acho que no vídeo de hoje eu consegui explicar. Faremos mais vídeos. Tanto que antes de ir embora eu te peço. Me siga aqui no YouTube batendo no sininho e me cite aqui embaixo um fundo imobiliário. Os 5 mais citados, eu prometo um novo vídeo aqui no YouTube. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal. Bate no sininho, até a próxima.